Olá, queridos, boa noite, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. É um prazer estar com você nessa noite de domingo e é um privilégio ter aí a sua companhia, a você e a sua família. E eu espero que vocês estejam bem, espero que você e a sua casa estejam bem aí nesse domingo, nesse final de domingo, né? Nesse momento de pandemia, de meio de pandemia, ou final de pandemia, meio de isolamento, ou final de isolamento, que a gente nunca sabe, né? Quando a gente pensa que volta tudo de novo. E a gente está aqui com o nosso culto online, né? Porque não existe culto virtual, porque o culto ele é espiritual, né? A transmissão dele que é online. Nós continuamos aqui. E quando a gente volta com o nosso culto presencial? Nós não sabemos. Ainda não temos uma posição para dar a você. Qual é a posição da Igreja Palavra Viva nesse momento? É observar. Observar como irá reagir a comunidade, como a população irá reagir com essa flexibilização aí do afastamento social, e após nós observarmos como a população irá reagir, aí sim nós da Igreja Palavra Viva iremos nos posicionar e termos uma data para a volta do nosso culto. Enquanto isso, nós estaremos transmitindo os nossos cultos online e o culto continua sendo espiritual, como que nós somos ligados não através do físico, mas através do Espírito. Estamos ligados no corpo de Cristo. E como é que nós nos ligamos no corpo de Cristo? Não é de corpo presente, mas sim espiritualmente. Então, nesse período, nesse momento em que a maioria das igrejas estão voltando, nós, Igreja Palavra Viva, vamos continuar observando e nos encontrando aqui nos nossos cultos online. Tá ok? O que trago em meu coração para poder compartilhar com você nessa noite de domingo, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Mateus, no capítulo 9, e nós leremos 2 versículos. São Mateus 9, versículo 35 e o versículo 36. Mateus 9, versículo 35 e o versículo 36. Eu não vou ler na NVI, eu vou usar hoje uma outra versão, a Nova Almeida Atualizada, é a versão que eu irei usar hoje. A Nova Almeida Atualizada. Tá? Mateus 9, 35 e 36 diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Somente esses 2 versículos, e eu quero compartilhar com você, eu quero conversar com você sobre essa multidão que eu chamei essa mensagem de multidão de ninguém. Uma multidão de ninguém. Nada diferente do que nós vemos, do que nós observamos e do que nós temos hoje no Brasil. O que nós temos? Nós temos uma multidão de ninguém procurando um eu num quem. É o que eu encontro nesse texto, foi a primeira frase que eu encontro nesse texto, olhando Jesus para as multidões e eu olhando para as multidões que temos no Brasil, no Evangelho, no Brasil hoje. E eu consigo enxergar o quê? Uma multidão de ninguém procurando um eu num quem. É o que eu consigo enxergar primeiramente nesse texto. Jesus ele está olhando aqui não para uma cidade específica,
Pois em outra ocasião, Jesus ele estava em Jerusalém e ele olha para a multidão em Jerusalém e Jesus ele começa a chorar quando ele vê Jerusalém, a multidão que estava em Jerusalém, e ele enxerga uma multidão perdida também em Jerusalém, e ele chora dizendo, eu desejo muito, olha como eu desejo reunir os seus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos. Então, no texto que lemos de Marcos capítulo 9, Jesus ele não está falando para uma cidade específica, mas Jesus ele está olhando para Israel. Jesus ele está tendo uma visão panorâmica da nação de Israel. E Jesus, quando ele olha para a nação de Israel, Jesus, quando ele tem essa visão, essa percepção da nação de Israel, Jesus ele faz uma análise sociopolítica, econômica, religiosa ou espiritual. Olhando Jesus para as multidões, lembrando que o texto está dizendo que Jesus ele ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas, e ele observa as multidões. Nas cidades que ele ia, Jesus ele observa as multidões. Então, a visão de Jesus não é para uma cidade específica, mas Jesus ele olha para o povo de Israel. E olhando para o povo de Israel, Jesus ele faz uma análise. E qual a análise que Jesus ele faz? Ele faz uma análise sociopolítica, econômica, religiosa ou espiritual da nação de Israel. É o que Jesus faz. E aí eu quero lhe convidar para nós pensarmos a partir de que Jesus, ele observa a falta de pastores, porque ele olha para aquela multidão e vê todo mundo perdido, vê todo mundo aflito e exausto, como ovelhas que não têm um pastor. Então nós vamos pegar a partir da figura do pastor, que é uma figura de liderança, que é uma figura de alguém que conduz, que é a figura de alguém que ensina, que é a figura de alguém que representa o povo, e nós vamos então olhar a estrutura social, política e religiosa de Israel, que não tem um representante, que não há alguém que represente essa nação. É o que Jesus está falando. Eles são como ovelhas sem pastor, porque não há um representante por eles. Eles estão perdidos. Jesus, ele enxerga em uma multidão de ninguém. Jesus, ele olha para a multidão e vê, é uma multidão de ninguém. É por isso que eu abri esse sermão dizendo que é uma multidão de ninguém procurando um eu num quem. Se nós fizermos uma análise crua, fria da multidão no Evangelho no Brasil hoje, a gente vai perceber isso. Que é uma multidão de ninguém procurando um eu num quem. Uma multidão de perdidos. Como ovelhas sem pastor. Mas talvez você esteja se perguntando, não, pastor, mas existe um pastor lá, existe uma liderança lá. Sim, eu até compreendo. Mas multidão, quando Jesus olha e não encontra um referencial de liderança, um referencial de líder, essa multidão ela não passa de uma turba. E Jesus, ele olha para essa multidão e o que ele vê nessa multidão de ninguém procurando um eu num quem, Jesus, ele diz, isso é uma turba. Porque não há uma liderança. Na verdade, eles estão caminhando para onde? Eles não sabem para onde estão caminhando. Eles não sabem a quem seguir. Eles não sabem o que seguir. Eles não sabem qual caminho seguir. E por isso Jesus ele tem essa análise crítica, crua, dessa multidão, dessa nação chamada Israel. E aí nos tempos de Jesus, olhando pela ótica de Cristo, havia pelo menos 5 grupos
políticos religiosos em Israel, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram os zelotes, os essênios, os herodianos. E nós tínhamos ainda o poderio romano, o Império Romano, que dominava a nação de Israel naquele contexto, nos tempos de Jesus. Nós temos todos esses grupos exercendo alguma influência e poder sobre o povo, mas não há ninguém pelo povo. Veja, nós temos 5 grupos políticos religiosos, representando os judeus, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos. Nós temos o Império Romano que domina a nação de Israel nesse contexto, mas o povo não tem ninguém por eles. Todos esses grupos que eu falei, eles exercem alguma influência, eles exercem algum poder sobre o povo, mas não há ninguém pelo povo. E aí eu começo a pensar o porquê não tem ninguém pelo povo. Primeiro, porque Israel não tinha um rei. O rei foi deposto. A nação está sob o domínio de Roma. E o Império Romano não chega para trazer recursos para ajudar o povo em suas necessidades, em suas carências. Pelo contrário, o Império Romano chega para dominar. O Império Romano ele não irá promover um desenvolvimento social, educacional, econômico, social, não vai trazer cultura, educação, lazer, não irão construir escolas, não vão alfabetizar o povo, não vão produzir portas de emprego para o povo. Pelo contrário, o Império Romano, eles irão chegar até Israel e eles irão arrancar tudo o que eles puderem do povo. O povo não tem ninguém por eles. O Império Romano lhe chega e eles irão arrancar, eles irão explorar o povo de Israel, vai subjugar o povo de Israel, vai expoliar o povo, arrancar até a última moeda do povo, e não importa se não sobrar dinheiro para o pai de família pôr pão à mesa. O que importa é que a parte de César, a parte do Império Romano está sendo paga. E se eu terei pão para dar aos meus filhos amanhã ou não, isso não importa. O que importa é que eu pague a César o imposto que lhe é devido. Então, o povo não tinha ninguém por eles no contexto de um rei, de alguém que representasse eles politicamente, porque o rei de Israel foi deposto e não há ninguém pelo povo. Não há ninguém pelo povo. Israel não tinha um rei a quem eles pudessem recorrer. Israel não tinha um rei que pudesse julgar a sua causa. Israel não tinha um rei que pudesse representá-los, que pudesse representar os interesses do povo. Israel não tinha um rei que saísse em batalha como fazia Davi. Por isso, o olhar de Jesus para essa multidão de ninguém, que está buscando um eu num quem. Jesus, ele olha para essa multidão e o que Jesus enxerga para essa multidão é que eles estão perdidos como ovelha sem um pastor. Politicamente, eles não tinham ninguém por eles. Mas eles têm o templo. O templo está lá. Lá em cima, no Monte Sião. E o maior referencial, a maior referência que pode identificar um judeu, ou que podia identificar o judeu naqueles tempos, nos tempos de Jesus, era o templo. O templo, nos tempos de Jesus, era o único território judaico naquela terra dominada por Roma. No templo se falava hebraico, a língua do povo hebreu, a língua do povo de Deus. Nós temos o templo. No templo se lia a lei. No templo tinha a classe ou o grupo dos saduceus.
No templo se faziam os sacrifícios. Então, o povo agora olha para o templo e diz, sim, ali é a nossa casa, ali é a casa do nosso Pai, e se é a casa do nosso Pai, nós temos um referencial, então nós podemos ir ao templo, porque no templo se fala o hebraico, porque no templo se lê a lei de Deus, porque no templo fazem-se os sacrifícios. Nós podemos ir no templo, mas não. Eles também não podiam ir no templo, porque não havia nada no templo para eles. Não tinha ninguém no templo por eles. Os saduceus era uma aristocracia que estava compromissada com Roma, que estava aliançada com Roma. E aí, o que isso nos diz? Porque a ponto de que a troca dos sacerdotes não era mais uma unção ou uma consagração, mas agora a troca ou a escolha dos sacerdotes era uma escolha política, seguindo os interesses comuns a Roma e aos saduceus. Vamos ao templo. No templo se fala hebraico, no templo se lê a lei, no templo se faz os sacrifícios. Vamos no templo, mas no templo nós temos Anás e Caifás. Os dois políticos, sogro e genro, que dominam o templo, que são os sacerdotes do templo. Sogro e genro, algo que era totalmente errado e que era contra a lei levítica. No templo dominado, administrado por Anás e Caifás, colocado pelo Império Romano, havia comércio. Lembra a última passagem de Jesus no templo? Que ele saiu expulsando os cambistas, que ele saiu expulsando os vendilhões do templo, batendo em todo mundo, porque no templo havia comércio. No templo havia cambistas. No templo havia uma moeda. E a moeda que circulava no templo não era nem o denário e nem a dracma. Era a moeda no templo. O câmbio no templo mudava, flutuava, de acordo com a economia global, não, de acordo com os interesses do sacerdote e do imperador. Havia uma moeda exclusiva para circular no templo, em volta do templo. Então, essa multidão de ninguém, essa multidão de perdidos, eles também não podiam recorrer ao templo, porque os sacerdotes também estavam corrompidos politicamente por Roma. A ponto dos fariseus, outra classe política, religiosa de Israel, serem inimigas dos saduceus. Contra tudo aquilo que os saduceus produziam no templo, faziam, praticavam no templo, mas a preocupação dos fariseus não era com o povo. Os saduceus ou os fariseus eram contra os saduceus pelo comércio que eles promoviam no templo, mas os fariseus não estavam preocupados também com o povo. Os fariseus estavam preocupados porque os saduceus ganhavam uma partezinha do que era vendido, comercializado no templo. Então os fariseus também queriam a sua parte do que era comercializado no templo. Mas eles não estavam se importando com o povo. O povo estava como ovelhas sem pastor. Não tinha um rei que os representasse. Não tinham um sacerdote que intercedesse por eles, que oferecesse sacrifícios de verdade por eles, que ensinasse eles. O trono de Israel estava vazio. Não havia um rei. O rei foi deposto. Quem mandava em Israel era o poderio romano, era o Império Romano.
O templo de Jerusalém também estava vazio. O trono está vazio, pois o rei foi deposto e o povo foi subjugado por Roma. O templo está vazio, pois a presença de Deus não está lá. O templo estava cheio de politicagem, mas estava vazio de Deus. Atrás do véu não tinha mais nada, a não ser uma pedra. No lugar onde era para estar a arca da aliança de Deus com o povo, e que sumiu essa arca quando Jerusalém foi invadida, e no lugar da arca, atrás do véu do templo, o que havia era uma pedra, porque aquilo que também representava a presença de Deus também desapareceu. Então o templo estava vazio, mas cheio de politicagem. No trono de Israel não tem ninguém. No templo não tem ninguém. E tem uma multidão de ninguém, procurando um eu num quem. É o que Jesus enxerga numa visão panorâmica sobre o povo de Israel. Não tem ninguém por esse povo. Na classe política, não tem ninguém por eles ali. Assim como nós, na classe política, não tem ninguém por nós. Eu vou repetir, na classe política, não tem ninguém por nós, não tem ninguém por mim, não tem ninguém por você, não tem ninguém pelo povo. Eles estão lá por eles mesmos. Não tem ninguém lá, eu vou repetir, na classe política não tem ninguém lá. Não temos ninguém. Lembrando que é ano de eleição, não esqueça disso. Não tem ninguém por nós. Não esqueça, não tem ninguém por nós. Em ano de eleição. Por que eu digo isso? Porque nós somos apenas números de títulos de eleitores. Assim também como a multidão perdida, como ovelhas sem pastor, em que são apenas números, cadastros, num rol de membros. São apenas números dentro de uma multidão de quê? De ninguém. Uma multidão de ninguém que está procurando um eu num quem. Ovelhas sem pastor. É como o autoatendimento, em que tem um robô ali atendendo. Que horrível isso, né? Quando você precisa de um serviço, e que você liga e um robô te atende. Olá, aguarde um instante, enquanto estamos procurando o seu cadastro. Aí você ouve até o barulho de teclas de um teclado de computador. Ah, sim, achei. Senhor Alexandre, por favor, digite os 3 primeiros números do seu CPF. E aí você vai e digita os 3 primeiros números do seu CPF. E aí eles te dão aquele inúmeros de opções. Se a sua reclamação for tal, tecle 1. Se a sua informação for tal, tecle 2 e tal e tal. E aí, como desgraça pouco é bobagem, a sua reclamação é a última opção e você tem que esperar todas as opções até você teclar na opção da sua reclamação daquilo que você quer. Mas não tem ninguém do outro lado. E aí quando você tecla, ela diz assim, anote o número de protocolo, por favor. E aí não tem como anotar. Não dá para anotar, porque não tem ninguém lá. E aí depois que ela diz o número de protocolo, o computador diz o número de protocolo, ela te pergunta se você deseja que possa repetir o número de protocolo, tecle aí, por favor, o número tal. E aí você, não. E aí, aguarde um instante, enquanto iremos atendê-lo. E aí, até então, vem uma atendente mesmo, uma pessoa. E aí, a primeira coisa que a pessoa te pergunta, qual o seu nome, por favor? Confirme, por favor, o seu número de CPF. Anote o número de protocolo. Mas espera aí, você não falou tudo lá atrás? Por quê? Porque não havia ninguém lá.
Não havia ninguém te atendendo. Assim é Jesus, ao olhar para essa multidão, não havia ninguém lá. Jesus olha para aquele povo e vê uma multidão de exaustos, de cansados, como ovelhas sem um pastor. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele percebe a aflição e o cansaço das multidões, porque eram ovelhas que não tinham um pastor. Era gente sem dono, e gente sem dono não tem ninguém. Jesus, ele olha para a multidão e vê gente sem dono, e gente sem dono não tem ninguém por elas. É o olhar de Jesus para aquelas pessoas. É um monte de gente sem dono, procurando um eu num quem. Jesus olha para a multidão e enxerga nela uma multidão de vulneráveis, porque quando ele olha para aquela multidão e vê naquela multidão ovelhas, compara aquela multidão como ovelhas, Jesus está falando é uma multidão de vulneráveis. O que Jesus diagnosticou naquela multidão foi muito íntimo, intenso e profundo. Porque o olhar de Jesus, para nós, apesar dele olhar e enxergar uma multidão, ele consegue ver pessoas. Apesar de Jesus olhar e enxergar uma multidão, Jesus, ele vê pessoas. Então, o olhar de Jesus para pessoas é sempre um olhar íntimo, intenso e profundo. É esse o olhar de Jesus para essa multidão. A expressão aflita, cansada, exausta, nos dá a ideia de alguém que foi levado à exaustão. Não é alguém que andou 10 quilômetros, alguém que andou 2 milhas, alguém que andou 3 milhas, alguém que andou 15 quilômetros. Não, a ideia do texto de exaustão não é isso. É alguém que foi levado à exaustão. A ideia do texto é alguém que foi usada, alguém que foi gasto, alguém que foi mastigado, alguém que foi sugado, alguém que foi usado e agora foi jogado fora. Essa é a ideia do texto. Quando Jesus olha para a multidão e vê uma multidão de aflitos e exaustos, a ideia que o texto dá não é que essa pessoa está cansada, não é que essa multidão está cansada, é que essa multidão foi levada à exaustão. É essa a ideia do texto. Não é alguém que está cansado de andar, não é alguém que está cansado de trabalhar, mas é alguém que foi levado à exaustão, alguém que foi sugado, alguém que foi mastigado, alguém que foi pisado e agora foi jogado fora, e agora foi jogado por escanteio. É essa a ideia que o texto está nos dando. Jesus, ele olha para isso, para a condição daquelas pessoas. Jesus, ele olha para a condição daquela multidão aflita, exausta, de que elas foram levadas a esse ponto, de que as forças delas foram sugadas, as forças delas foram tiradas, e não tem ninguém lá por elas. Não tem ninguém que representasse elas. Não tem ninguém que pudesse dirigi-las, que pudesse ensiná-las. Mas Jesus diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o pastor de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o alívio de vocês. Venham até mim, porque o alívio de vocês está em mim. Porque o nosso alívio está em Cristo. Porque Cristo, ele é aquele que nos
cura, porque Cristo é aquele que nos livra, porque Cristo é aquele que nos traz alívio, porque Cristo é aquele que nos tira as cargas da vida, porque Cristo é aquele que refrigera a nossa alma, porque Cristo é aquele que nos devolve o ânimo, porque Cristo é aquele que nos devolve as forças quando as nossas forças são tiradas, quando nós somos mastigados, quando nós somos sugados, e Cristo é aquele que nos devolve a força. Por isso Cristo, ele olhando para Jerusalém numa outra ocasião, ele diz: ah, Jerusalém, se você soubesse o que pode te trazer paz hoje. Cristo é aquele que olha para a multidão exausta, cansada, mastigada, aflita, sugada, e ele diz: ah, se vocês soubessem quem é que pode lhe trazer paz hoje? Quem é que pode lhe trazer alívio hoje? Por isso Cristo, ele diz: ei, eu sou a porta. Por isso Cristo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Porque para aquela multidão de exaustos e cansados, de explorados, Jesus, ele diz: ei, eu estou aqui. Porque Cristo é aquele que pontualmente traz a solução. Estamos passando por aflição, mas a aflição não passa. Mas Cristo é o nosso descanso. Nós estamos passando por aflição, mas a aflição não passa. Mas Cristo é o nosso descanso. É uma multidão de aflitos e exaustos, cansados. E Cristo está dizendo: ei, eu sou o descanso de vocês. Eu sou o Shabat de vocês. Eu sou o sábado de vocês. E alguém nos pergunta: por que nós não guardamos o sábado? Por que nós não guardamos o sábado? Porque o sábado nos guardou. É por isso que nós não guardamos o sábado. Porque o sábado nos guardou. O sábado nos envolveu. Cristo olha para nós e diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, exausto, mastigado, sugado, e você vai encontrar descanso em mim. Eu sou o Shabat de vocês, eu sou o descanso de vocês. Nós não guardamos o sábado porque o sábado nos guardou, porque nós estamos guardados no sábado, nos braços do sábado, que quem é o sábado é Cristo Jesus. Porque Ele próprio disse, questionado se Ele não guardava o sábado, Ele disse: eu sou o Senhor do sábado, Jesus disse. Por isso as palavras de Jesus, para o exausto, o cansado, o aflito, o sugado, o mastigado, o fustigado, Jesus, ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, porque vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você vai encontrar refrigério para a sua alma. Vinde a mim, porque você vai encontrar ânimos. Ânimos fala de alma. Vinde a mim, porque você vai encontrar novo ânimos para a sua alma. Porque mesmo em meio ao problema que não acabou, eu descanso nele, porque ele é o meu descanso. Uma multidão de aflitos e exaustos, mas que encontra no Cristo alívio, socorro, descanso e cura para a alma. Uma multidão de aflitos e exaustos, cansados, fustigados, sugados, mas que encontra no Cristo alívio, socorro, descanso e cura para a alma. Jesus olha e ele enxerga uma multidão aflita, cansada, exausta.
E qual é o convite de Jesus? Largue-se em mim. Não tem ninguém lá. Jesus olha e diz, olha, é uma multidão de ninguém, procurando um eu num quem. Não tem ninguém lá. Jesus diz, olha, vinde para mim, venha a mim. Largue-se em mim, deposite em mim a sua fé, a sua confiança, deposite a sua vida em mim. Porque Cristo, Ele é o nosso socorro. Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia. E Ele cuida de nós. Ele nos levanta, Ele nos faz andar. Ele que é o nosso descanso, Ele que é o nosso sábado, Ele que é a nossa outra dimensão. Porque o descanso em Deus é o descanso numa outra atmosfera, numa outra dimensão. Além de tudo isso que a gente vê aqui. Ele é o nosso alívio para as cargas da vida. Ele é o nosso descanso para a nossa exaustão, para as aflições da vida. Portanto, para os aflitos, para os exaustos, para os cansados, para os mastigados, para os sugados, para os jogados fora, largue-se em Cristo. Descanse em Cristo. Confie a sua vida em Cristo. Não seja uma multidão de ninguém, buscando um eu num quem. Porque tudo que você precisa está em Cristo, está em Jesus. E nos braços dele, você pode descansar de toda a exaustão que você foi levada, de todo o cansaço que você foi levado, de todo o tempo que você foi mastigado, que você foi oprimido e sobrecarregado. Em Jesus você pode descansar das cargas da vida, descansar das cargas da alma e tomar sobre você o fardo leve de Jesus e o jugo suave de Jesus. Descanse em Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.